A história começa com uma instituição educacional prestigiada, onde ao entrar, Kagura Kamito, o protagonista, é visto se destacando em um palco na frente de várias garotas. Elas levantam as mãos para lhe fazer perguntas. No entanto, para entender como Kamito chegou a essa posição, voltamos no tempo algumas horas. Kamito descansa em sua mesa, sonolento, até que um amigo o acorda. O amigo pede-lhe para comprar chá, lembrando-o de que ele também pretendia ir à loja. Nesse momento, homens robustos irrompem e o sequestram em uma limusine, levando-o para longe da escola. No veículo, os homens exibem seus músculos, deixando Kamito desconfortável. Ao chegar ao seu destino, ele é jogado em frente a uma escola glamourosa, onde uma garota vestida como empregada informa-o sobre os motivos de sua chegada e o convida a segui-la. A empregada se apresenta como Kuju e revela que a instituição é uma academia exclusiva para mulheres de alta classe. Subsequentemente, a empregada a leva até a diretora chamada Komachi e é informada de que as alunas, ao se formarem, enfrentam um considerável choque cultural ao interagir com o mundo exterior, especialmente com pessoas de classes sociais mais baixas, e, em particular, com homens. Embora Kamito demonstre surpresa, ele persiste em questionar por que foi selecionado. Kuju e Komachi explicam que escolheram Kamito porque ele é uma pessoa comum, pé no chão, sem atributos notáveis e aparentemente desinteressado em mulheres, conforme as informações fornecidas por seu amigo Hani, que frequenta a escola com ele. Indignado, Kamito nega ser um fetichista de músculos, mas diante da ameaça de ser removido e castrado para preservar a pureza dos estudantes, ele cede e confirma seu suposto gosto por músculos para evitar consequências drásticas. Ele é então apresentado à turma. Neste ponto, o mal-entendido sobre seu suposto fetiche por músculos começa a ser esclarecido, revelando que sua preferência é na verdade por coxas. A primeira a se apresentar é a presidente da turma, uma jovem loira chamada Reiko. Após a apresentação de Kamito, o telefone dela toca, o que assusta todas as garotas, pois elas não estão familiarizadas com o dispositivo e o acham novidade. Surpresa com o celular, Reiko diz a eles que se o aparelho pertence a Kamito, devem devolvê-lo a ela. Todos estão nervosos, sem saber quem será responsável pela devolução, sentindo-se muito envergonhados com isso. Nesse momento, a delegada se oferece para fazê-lo. Em um gesto que exemplifica sua refinada educação, a delegada prepara uma carta de agradecimento decorada com uma fita e coloca chocolates dentro de uma caixa elegantemente decorada para devolver o telefone. No entanto, devido à tensão nervosa, quando ela toca na bolsa contendo o telefone, a delegada se assusta a ponto de quase desmaiar. Kamito consegue segurá-la a tempo de evitar que ela caia no chão. Nesse momento, uma garota entra correndo na sala de aula e leva Kamito para o jardim da escola e tenta dar-lhe um beijo, porque segundo o que lhe disseram, se ela conseguisse beijar um plebeu, um de seus desejos se realizaria. No entanto, após alguma resistência, Kamito a convence de que isso é uma mentira, e a garota nega ter acreditado no mito desde o início. Ao que Kamito, incerto sobre a afirmação da garota, diz a ela que se virar a cabeça 3 vezes e latir, qualquer desejo será concedido, então ela faz isso. Nesse momento, o resto das garotas chega e menciona que o nome da garota é Aika, e como ela não tem muito relacionamento com as outras alunas, quando elas a chamam, ela sai correndo. Mais tarde, Kuju mostra a Kamito seu local de residência em seu quarto, uma reprodução exata do original. Quando ela percebe que o quarto está decorado com pôsteres de coxas, Kamito de repente entra em pânico e corre para se livrar deles para evitar mal-entendidos. Depois, a jovem informa que, a partir de agora, ela será sua empregada pessoal, já que cada estudante tem sua própria empregada na academia. No entanto, ela deixa claro para ele que não tem intenção de fazer nada por ele, e que às 3 horas da tarde há uma reunião obrigatória para explicar sua chegada à academia, a qual ele deve comparecer. Assim que ela sai e fecha a porta, Aika entra visivelmente irritada, repreendendo Kamito por virar a cabeça e não cumprir seu desejo. Antes que ela possa dar um tapa nele, ela nota o conteúdo do quarto de Kamito e fica surpresa, pois nunca viu nada assim antes. Aika revela seu desejo a ele, que é integrar-se à cultura dos plebeus para se tornar uma garota popular. Kamito responde que ela não precisa de um desejo para fazer amigos. Ela só precisa se comportar normalmente. Aika explica que, sendo uma pessoa direta e expressando seus pensamentos sem filtros, tem medo de ser rejeitada pelos outros. Apesar disso, ela quer ter amigos e uma vida escolar cercada por colegas. Então Kamito lhe dá um console e mostra como funciona. Aika, surpresa, pede a ele para ensiná-la sobre a cultura dos plebeus para se tornar popular, propondo a criação do Clube dos Plebeus. Após alguma hesitação, Kamito finalmente aceita, enchendo Aika de alegria. Mais tarde no presente, Kamito está no palco em frente a todos os alunos. Eles fazem a ela algumas perguntas triviais sobre a vida das pessoas comuns. E após fornecer algumas explicações sobre a vida cotidiana, os alunos mostram surpresa e interesse pelo assunto.
Vendo o entusiasmo de suas colegas, Aika fica cheia de alegria. Na manhã seguinte, Kimito acorda com Kyuju ao seu lado, já que, como sua empregada, é responsabilidade dela ajudá-lo com várias tarefas, como acordar e se vestir. Kimito sente que a jovem não gosta da ideia de ter que desempenhar o papel de empregada. Mais tarde, a empregada sugere usar a porta dos fundos da área do dormitório, o que deixa Kimito intrigado. Quando perguntado, Kyuju explica que, após a confusão do dia anterior, seria prudente que ele permanecesse despercebido até chegar à sala de aula. Ao sair pela porta, ele encontra Aika, que falando alto, atrai a atenção das outras garotas. Aika diz a ele que sempre usa a porta dos fundos, e ao ver que ele, sendo popular, faz o mesmo, acha que é isso que ele deve continuar a fazer. Kimito a lembra que as atividades do Clube dos Plebeus começam naquele dia. Nesse momento, ele para, percebendo que suas empregadas estão o seguindo, e propõe uma troca a Aika. Ele ensinaria a ela os modos dos plebeus em troca de ela explicar como as coisas funcionam na academia. Aika fica surpresa por ele pedir a ela em vez de Reiko, e Kimito explica que a delegada é muito fofa, e ele se sente desconfortável, o que não acontece com Aika. Com isso, ela fica brava e bate nele. Na entrada da sala de aula, eles encontram Reiko, que propõe a Kimito que se reúnam após a aula, pois ela quer organizar uma festa de boas-vindas para ele. Isso provoca um pouco de ciúmes em Aika. Depois de algumas aulas, como inglês e educação física, Kimito começa a ganhar popularidade entre as meninas, já que os homens são bem diferentes. Depois, ela se pergunta onde está sua amiga, e Reiko pergunta se elas são próximas, explicando que não podem se relacionar muito com Aika, pois ela tende a ser bastante distante. Kimito a tranquiliza, assegurando-lhes que não fizeram nada de errado e que Aika terá suas razões. Isso motiva suas colegas a se esforçarem para serem amigas de Aika. Durante a festa de boas-vindas, todas as meninas notam a maneira como Kimito anda. Quando chegam à mesa para pedir comida, Kimito, sem entender o cardápio, decide pedir comida japonesa. Kyuju traz um pote de ramen instantâneo para a mesa dela, o que a irrita um pouco por causa do preconceito de que plebeus só comem esse tipo de comida. Reiko pergunta se o aroma peculiar vinha da comida. Nesse momento, Kimito percebe que as garotas nunca provaram nada assim antes. Para surpresa delas, Kimito explica que é um tipo de comida que só precisa de água quente para cozinhar. Ao abrir o pote, ela chama a atenção de suas companheiras ao ver os ingredientes flutuando dentro e oferece uma prova. As garotas aceitam, entregam seus melhores utensílios e Kimito dá a cada uma delas uma pequena porção para experimentar. Depois de provarem, todos ficam surpresos ao descobrir que gostam muito, pois nunca experimentaram nada parecido antes. Em outro lugar, Aika está comendo sozinha, confessando para si mesma que acha mais relaxante desfrutar da refeição sozinha. Mais tarde, eles organizam uma dança para celebrar a chegada de Kimito à academia. Uma banda de metais começa a tocar vários instrumentos enquanto os alunos participam da dança. Reiko, percebendo que Kimito não parece muito entusiasmado, pergunta se algo está errado. Ele explica que em sua vida cotidiana, ele não costuma participar de tais eventos e que não sabe dançar. Vendo que a garota fica triste com essa constatação, Kimito a assegura de que não é problema e que ele tentará se ela for com ele. Embora ela hesite devido à vergonha, ela finalmente concorda e começa a dançar. No entanto, Kimito acaba sendo bastante desajeitado e faz movimentos estranhos, surpreendendo os espectadores que pensam que são danças típicas de plebeus. Ela quase faz Reiko cair, mas felizmente consegue segurá-la e eles terminam em uma pose que encerra a dança, o que provoca aplausos de todos os presentes. Mais tarde, Kimito encontra Aika novamente, que está irritada com seu atraso. Ele explica que não teve escolha, pois organizaram uma festa de boas-vindas para ele. Depois disso, Aika pede que ele a ensine tudo sobre ser um plebeu. Enquanto Kimito pensa no que poderia ensiná-la, ela se concentra em alguns mangás em uma prateleira. Depois de explicar como lê-los, Aika começa a apreciar volume após volume. Dada a sua inocência, ela realmente acredita que o que acontece nesses livros acontece na realidade, e que adolescentes plebeus têm superpoderes. Portanto, ela decide se tornar uma vidente para ganhar popularidade entre as outras garotas. Kimito decide entrar na brincadeira e ensiná-la a invocar seus poderes. Mais tarde, Aika tenta testar os superpoderes que Kimito lhe ensinou e ele finge ter caído sob seu suposto controle. Acreditando que parou o tempo, Aika provoca Kimito, e quando tenta beijá-lo, ele reage. Ele continua a fingir que realmente parou o tempo quando ela lhe dá um tapa. Finalmente, ele explica a ela que todos os poderes são apenas fantasia e histórias de ficção científica, e que os enredos dos mangás não são reais. À noite, Reiko desfruta de um banho e, ao sair, encontra-se cara a cara com Kimito, ambos nus. Depois de apreciar suas coxas, ele pede desculpas e sai. Após essa cena, Reiko contempla que sua única opção é casar-se com ele.
No dia seguinte, Reiko passa o dia absorta em seus pensamentos, imaginando o futuro casamento que deseja ter com Kimito, pois se apaixonou por ele. Em outro lugar, dois colegas estão entrando no laboratório de uma garota chamada Hakua. Ela tem várias regras especiais, como a incapacidade de se vestir sozinha e a necessidade de ter a comida que ela pede para cada dia da semana preparada para ela. Se essas condições não forem atendidas, ela se recusa a comer qualquer outra coisa. Por outro lado, como parte de sua rotina diária, Kimito é acordado por Kyuju. Além disso, ele recebe uma mensagem de sua família informando que agora eles têm fontes termais em casa. É revelado que, em troca da admissão de Kimito na academia, sua família recebeu uma recompensa financeira. Mais tarde, Kimito percebe que, não importa onde ela vá, seja no refeitório, na aula ou até no banheiro, ela está constantemente sendo observada por seus colegas de classe, o que a deixa desconfortável. Então ela encontra um momento para descansar em um banco no jardim da escola e percebe uma menina escrevendo no chão em frente a uma estátua. Ao se aproximar para iniciar uma conversa, a menina tira a roupa como faz quando se sente inspirada e continua a resolver equações matemáticas. Notando outros alunos se dirigindo para lá, temendo mal-entendidos, ele decide levar a menina para o quarto dela. Após uma breve discussão sobre por que a menina está sem roupa, Kimito pede para ela se vestir, ao que ela responde que não pode fazer isso sozinha. Então ele a ajuda, e depois a menina se apresenta como Hakua. Kimito se apresenta e pergunta se ela não o reconheceu da reunião de orientação sobre os plebeus no dia em que ele chegou à academia, ao que ela responde negativamente, pois estava em seu laboratório. Depois, o estômago de Hakua ronca e Kimito decide cozinhar para ela uma receita especial de ramen. Embora ela esteja inicialmente relutante, ele eventualmente consegue convencê-la e após provar a comida, ela gosta. Uma vez saciada, Hakua adormece e quando Kimito tenta acordá-la rapidamente, ela de repente se inspira e começa a rabiscar equações na mesa de Kimito enquanto se despe novamente. Nesse momento, Aika entra na sala e vê Kimito segurando a menina, que não está usando calças, e entende tudo errado ao vê-lo segurando a roupa íntima da menina na mão. À tarde, Kimito acompanha Hakua enquanto sugere que ela aprenda a se vestir sozinha, até que finalmente chegam ao laboratório dela. Depois de contar o que aconteceu para a empregada da menina, ela revela que Hakua é um gênio e que eles devem tirar fotos do que ela escreve em seus momentos de inspiração para não perder esses dados valiosos, pois são de grande importância devido ao envolvimento de Hakua em campos matemáticos-chave para muitas empresas ao redor do mundo. Após essa conversa, a empregada diz a Hakua que vai preparar algo para ele comer e Kimito informa que não é necessário, pois ele já fez a comida para ela. Isso surpreende a empregada, já que a menina havia consumido algo que não fazia parte de sua dieta habitual. Depois disso, Kimito se despede, mas Hakua o impede segurando sua manga e pede para ele ficar. Ele responde que ela pode visitá-lo sempre que quiser e finalmente vai embora. Depois, a empregada conversa com suas colegas sobre a mudança de atitude da garota em relação ao rapaz, e elas compartilham que, apesar da aparência jovem da garota, que se assemelha à de uma menininha, ela na verdade tem 14 anos. Como resultado dessa revelação, eles decidem ficar de olho em Kimito por causa da possibilidade de um caso. No dia seguinte, Kimito, Aika e Reiko falam sobre a aula de arranjo de flores em que Kimito não se destaca. A garota loira oferece sua ajuda sempre que precisar. Então, o último membro do grupo é apresentado, uma garota alta com cabelo preto que sempre carrega uma katana. Apesar de sua atitude determinada, ela demonstra medo ao ver um inseto e tenta eliminá-lo com sua espada, o que aos olhos das outras garotas parece um ataque a Kimito. Embora ele tente esclarecer que não estava atacando, a garota de cabelo preto decide manter a fachada e o chama de inseto, ameaçando-o. Ela se apresenta como Karen e prossegue para atacar Kimito. Depois de desviar de alguns cortes, Kimito irrita Karen, que executa uma técnica de redemoinho que não afeta Kimito, mas corta os uniformes das garotas ao redor, deixando-as de roupa íntima. Logo depois, a roupa de Kimito também é rasgada, deixando-a de roupa íntima. Este incidente embaraça todas as garotas e leva Karen a continuar atacando Kimito como um homem indecente. Diante da persistência de Karen, ele decide detê-la à força, resultando em ambos ficarem nus, já que suas calças também são cortadas. Após esse confronto peculiar, Karen pergunta sobre a força dos plebeus, ao que Kimito responde que ele é o mais fraco. Duvidando das habilidades de seu estilo de espada após perder para o supostamente mais fraco, Karen desafia Kimito para uma revanche. No entanto, dessa vez, suas roupas também são cortadas, deixando-a de roupa íntima. Convencida da diferença abismal de poder, ela decide se tornar aprendiz de Kimito. Mais tarde, nos corredores da escola, as garotas observam Kimito como aquele que conseguiu transformar Karen em sua empregada.
No quarto, Aika compartilha com Kimito seu plano de organizar uma festa para se tornar a garota mais popular da classe. Kimito acha o plano bom, mas aponta que precisarão de muitos telefones para convidar as outras garotas. Nesse momento, Haku aparece de repente e se oferece para fazer os telefones em seu laboratório. Aika, ao notar a proximidade entre a menina e Kimito, sente um pouco de inveja. Karen entra na sala, surpresa ao ver a menina nos braços de Kimito, mostrando admiração por Hakua. Após uma breve conversa, Kimito pergunta a Karen por que ela está ali, e ela responde que, como já havia dito antes, agora pertence a ele. Eles decidem passar o máximo de tempo juntos até que ela seja forte o suficiente para derrotá-lo. A conversa é interrompida por Aika, que pergunta a Kimito por que ele é gentil com todos, menos com ela. Ele responde que é porque ela é um pouco tsundere. Aika, apesar de negar, menciona que estão no horário do clube e sugere que as outras duas garotas deveriam sair. Um pouco de ciúmes escapa dela e, ao perceber isso, ela fica envergonhada e sai da sala para dar um grito antes de voltar. Nesse momento, uma empregada entrega um pacote bem a tempo, e dentro da caixa estão os telefones que Hakua havia pedido. Aika agradece a garotinha e oferece-se para tirar uma foto. Depois de tentar tirar uma foto dos três, Karen revela timidamente que também quer uma foto, sentindo-se um pouco envergonhada em admitir isso. No dia seguinte, Reiko e algumas garotas convidam Kimito para uma festa do chá no quarto de Reiko. No entanto, Aika aparece rapidamente e lembra Kimito que ela não pode comparecer. Quando as outras garotas perguntam a Aika, Aika, sendo tímida, não responde e, agarrando o braço de Kimito, o arrasta para longe. No corredor, ela o lembra de que eles têm uma reunião do clube, e Kimito menciona que o plano não era tão urgente. No final, ele cede e pede desculpas a Reiko, pois tinha planos. Mais tarde, a garota está em seu quarto com suas amigas, comentando sobre a aparente proximidade e ligação entre Kimito e Aika. Enquanto isso, Kimito e Aika estão no quarto dele pensando em que tipo de festa dar. Kimito sugere servir a meabo e explica que é uma comida que os estudantes costumam comprar depois da aula, convencendo rapidamente Aika. Ao mesmo tempo, Reiko continua a falar com suas colegas sobre a proximidade de Kimito e Aika. Devido ao ciúme, especialmente depois que uma de suas amigas sugere que eles podem ser namorados, Reiko se sente muito mal, grita e sai correndo da sala chorando. Mais tarde, na sala de aula, Kimito nota a amiga de Reiko chorando e finalmente decide ir ver se pode resolver o problema. Mais tarde, Reiko está chorando na cama e Kimito pergunta se eles podem conversar sobre o problema. No entanto, ela responde que é algo que não pode discutir com ele, então Kimito pergunta se o problema está relacionado a ele. Envergonhada, Reiko abre a porta do quarto para negar. Depois de um tempo, eles compartilham uma xícara de chá enquanto ela conta o que aconteceu e expressa seu arrependimento por ter gritado com a amiga. Kimito decide tomar uma atitude para resolver a situação. De volta ao seu quarto, Aika está esperando por ele e já está ciente de tudo, pois esteve espionando-o. Juntos, eles decidem redirecionar a festa que haviam planejado para fazer Reiko feliz. Embora Aika proponha a ideia um pouco relutante, Kimito percebe que ela realmente é uma boa garota ao ver que é algo que ela quer fazer. Ao expressar isso para ela, Aika dá uma cabeçada nela e sai da sala envergonhada. No dia da festa, Kimito reúne todas as meninas da classe e explica que elas estão prestes a ter uma experiência plebeia extracurricular. Nesse momento, Reiko entra na sala vestida como uma garota normal, o que surpreende o resto dos colegas, que admiram seu estilo de roupa e penteado. Reiko então pega um telefone celular e envia uma mensagem, assustando uma das meninas ao vibrar sua mesa. Em seguida, ela pede que todas abram suas mesas, pois dentro encontrarão um telefone celular para cada uma delas. Ele explica brevemente como funciona e pede desculpas a todos pela sua atitude, assim como pessoalmente aqui, o amigo com quem discutiu. Eles fazem as pazes e tiram uma selfie juntos. Depois de explicar como os celulares funcionam, todos começam a tirar fotos. Após a festa, Reiko agradece a Kimito pelo gesto que ele fez para ajudá-la a resolver seu problema. Nesse momento, quando parece que Reiko vai propor, Kimito diz a ela que a ideia não foi dela, mas de Aika, pois ela queria fazer uma festa, mas preferiu ajudá-la. Ao ouvir isso, Reiko, por ciúmes, entende mal as palavras de Kimito e, chorando, corre para o quarto do garoto, onde sua amiga está esperando por ele. Ao ver Aika, ele diz que a despreza, o que a deixa irritada, pois ela não entende por que ele diria isso quando se esforçou para dar uma festa para que ela pudesse se reconciliar com sua amiga. Depois eles começam a brigar na cama de Kimito, insultando-se e expressando seus sentimentos, criando uma má relação entre os dois. Enquanto isso, Kimito só conseguia olhar para as coxas dela se esfregando. Quando finalmente decide pará-las, elas jogam uma almofada em seu rosto, fazendo-o cair, e ambas ficam preocupadas e param de brigar. Mais tarde, depois que Reiko sai do quarto, Kimito e Aika conversam sobre o passado de Aika. É revelado que Aika costumava ser como as outras meninas, mas na quarta série ela ficou gravemente doente e teve uma febre intensa.
Quando ela acordou, começou a pensar de forma diferente, como se algumas de suas memórias tivessem desaparecido. Aika menciona que não se importa com a discussão com Reiko, pois está satisfeita com as coisas como estão e pode aproveitar os jogos e mangás de Kimito. Nesse momento, Karen e Hakuya entram na sala para entregar uma inscrição para se juntar ao clube dos plebeus. Logo depois, Reiko retorna à sala para expressar seu desejo de se juntar ao clube também. Embora Aika inicialmente não queira que as outras meninas se juntem, após uma breve conversa sobre seus motivos, ela volta a discutir enquanto a pequena Hakuya se despe e rabisca nas paredes, observada por Karen. Tudo isso acontece justo quando Kyoko entra na sala com uma tesoura gigante, entendendo mal a situação ao ver Kamito e fazendo Kamito tentar convencê-la de que gosta de homens corpulentos, surpreendendo o resto das garotas que não esperavam por isso. No dia seguinte, a amiga de Kamito, Hana, participa de um programa de rádio. É revelado que ela é uma recente ídolo e atriz de voz. Após o término do programa, ela vai ao banheiro, irritada com Kamito por elogiar sua voz de uma maneira que ela acha irritante. Enquanto isso, ela lê a mensagem de Kamito no celular, indicando que tudo está indo bem na academia. Mais tarde, Kamito acorda ao lado de Hakuya, que dorme nua ao lado dele. Quando ela acorda, Hakuya confessa que está com fome, e juntos eles preparam um bolo de batata. Durante o preparo, Kamito aprecia o esforço de Hakuya. Então, a inspiração atinge Hakuya novamente, que, nua, começa a rabiscar nas paredes do quarto. Assim que a comida está pronta, os dois desfrutam do almoço. Hakuya inventa enigmas, mas ao analisá-los demais, ele fica confuso ao procurar respostas mais complexas. Kamito compartilha alguns enigmas, surpreendendo Hakuya com sua simplicidade. Mais tarde, Kamito acompanha Hakuya ao seu laboratório, onde a empregada da garota nota sua reação incomum na presença de Kamito. Ao se despedirem, Hakuya expressa seu desejo de ficar com Kamito, que a assegura de que podem se encontrar novamente no dia seguinte. Ao chegar no quarto de Kamito, ele descobre um bichinho de pelúcia que se assemelha muito a ele. Quando Hakuya percebe isso, ele fica envergonhado e se tranca em seu quarto. À noite, Reiko, Karen e Aika se encontram no quarto de Reiko para desfrutar de uma xícara de chá, enquanto discutem a aparente proximidade entre Hakuya e Kamito. Eles consideram que a menina está constantemente ao lado dele, e quando Hakuya sente que Kamito a ignora, ela escolhe se despir e rabiscar nas paredes para chamar sua atenção. Eles discutem algumas das coisas que os deixam com ciúmes sobre como Kamito trata Hakuya. Para evitar problemas futuros, eles concordam em falar com a menina, esperando por ela no quarto de Kamito no horário habitual de sua visita. Naquele momento, Hakuya entra procurando por Kamito, e quando descobre que ele não está lá, prepara-se para sair. No entanto, Karen bloqueia seu caminho e sugere que nem sempre é necessário que Kamito esteja presente para se divertir, pois são amigos e podem aproveitar atividades juntos. Apesar das tentativas de integrá-la, Hakuya mergulha na leitura de um mangá, ignorando o chá e os doces oferecidos a ela. Após várias tentativas de interação, Reiko chama Kuryu, a empregada, para trazer a comida favorita de Hakuya, finalmente conseguindo que Hakuya concorde em comer. Então Hakuya, inspirada, começa a rabiscar na parede enquanto se despe, e as meninas tentam impedi-la sem muito sucesso. Mais tarde, Hakuya adormece, e as meninas refletem sobre as experiências diárias de Kamito com a garotinha. Eles descobrem que estão mais calmas em comparação. Nesse momento, a empregada de Hakuya chega para levá-la. Depois de acordá-la e notar a ausência de Kamito, a menina compartilha que passou o dia com suas amigas, o que deixa as garotas felizes. Antes de partir, Hakuya propõe um enigma que leu com Kamito, e Aika responde corretamente, surpreendendo a menina. No dia seguinte, Kamito se diverte jogando um jogo de namoro no Nintendo, onde a personagem feminina tem uma semelhança impressionante com sua amiga, Hana, a quem ele dublou. Enquanto flerta com a personagem no jogo, Aika entra na sala e ele explica que a amiga dela é a dubladora da personagem. Aika decide experimentar o jogo por um tempo, ficando surpresa e concentrada, até corando, criando uma conexão próxima com o avatar do jogo. Durante esse tempo, uma comunicação soa nos alto-falantes da academia, solicitando a presença de Kimito no escritório do presidente. Aika permanece focada no jogo e decide ficar na sala lendo até Kimito voltar. Enquanto está na sala, Rika chega e percebe que cada mangá tem uma garota na capa, o que leva a uma breve discussão sobre a atitude de Aika. Aika decide sair para evitar ser mais incomodada por Riko, a delegada, que comenta que é melhor Aika sair para que, quando Kimito voltar, eles fiquem sozinhos. Aika reconsidera sair e escolhe pegar um mangá, mas o foco volta para as garotas nas capas. Elas se perguntam por que todos os livros são assim, concluindo que Kimito está muito interessado nas garotas. Depois de falar sobre os personagens e seus favoritos, Aika decide pegar algo para comer. Uma bebida em particular chama a atenção delas, e após alguma indecisão sobre o que fazer com ela, decidem experimentá-la. Surpresas com o gás, ambas cospem o líquido, ficando encharcadas. Elas decidem tirar os uniformes, ficando de roupa íntima.
e enquanto discutem sobre como dobrar as roupas de Aika, acabam em uma situação constrangedora na cama, discutindo sobre os seios de Riku. Nesse momento, Kimito entra, interpretando mal a situação. Alguns dias depois, Kimito se vê conversando com o diretor, que o informa que a construção do local para a excursão foi concluída. Em resposta à curiosidade de Kimito sobre o destino da excursão, Kyuju revela que criou um parque temático chamado Shomingland. Este parque é destinado a permitir que as jovens experimentem a cultura dos plebeus em primeira mão. Eles explicam a Kimito que a presença deles no parque é essencial para ensinar as meninas sobre os costumes de sua aldeia e como se comportar em várias situações do mundo real. Embora novamente avisado, com uma ameaça à sua integridade para não tentar nada inapropriado com as meninas, Kimito aceita, lembrando-se de sua identidade como amante de homens. Com isso, a tão esperada jornada começa. Assim que o grupo chega ao destino, dentro do ônibus, Riku e suas amigas decidem seguir em frente para explorar o parque temático. Aika, por outro lado, com a intenção de surpreender os outros quando pedirem a comida, revisa para si mesma o que planeja pedir, tentando mostrar confiança. Kimito, no entanto, a observa um pouco hesitante e preocupado, mas a encoraja, assegurando-lhe que ela terá sucesso. Ao entrarem em uma sala, um projetor é ligado e um vídeo dando as boas-vindas a Shomingland começa a ser exibido. Simultaneamente, a sala, que funciona como um elevador gigante, leva-os a um deck de observação de onde podem ver uma cidade completamente normal. Esta vista surpreende Kimito, que esperava algo diferente. No entanto, as alunas reagem com grande entusiasmo, porque para elas, a vida na cidade é uma experiência completamente nova. Depois que as meninas ficam maravilhadas até com coisas simples, como uma faixa de pedestres, Kyuju lhes diz que irão para a primeira atração, que é uma referência ao McDonald's. É explicado a elas que devem fazer seus pedidos no balcão, esperar em pé até que seus pedidos estejam prontos e pegá-los elas mesmas quando forem chamadas. Isso causa confusão, pois eles pensam que terão que esperar muito tempo para a comida ser preparada, mas Kyuju explica a eles a rapidez do serviço em tais restaurantes. Na hora de fazer o pedido, todos estão nervosos. Aika se lembra do que praticou e decide pedir um combo de hambúrguer teriyaki com Coca-Cola Zero. No entanto, devido aos nervos, Reiko avança e se aproxima do balcão. Após um pequeno mal-entendido, Kyuju intervém para explicar e mostra o menu a eles. Kimito, percebendo a hesitação de Aika, se aproxima e a ajuda recomendando o que Reiko deve pedir. Depois, Karen escolhe o combo que inclui uma boneca. Depois que todos fizeram seus pedidos, Kimito percebe que Aika, em vez de aproveitar a oportunidade para socializar com os outros, sentou-se sozinha em uma mesa separada. Para remediar isso, ele se senta entre eles e começa a comer seu hambúrguer. Ao dar uma mordida, ela se surpreende com um sabor incrível e fica frustrada por os hambúrgueres geralmente não serem tão deliciosos. A reação de Kimito surpreende seus colegas de classe, enquanto Aika permanece com uma expressão um tanto triste. Enquanto isso, na academia, Hakuya vai procurar Kimito, mas sua empregada a intercepta e informa que eles estão em uma excursão. Esta notícia a entristece um pouco. Enquanto isso, a turma está em uma sala de jogos com máquinas, incluindo aquelas com garras para pegar bichos de pelúcia. Reiko consegue pegar um, para os aplausos das outras garotas. Embora Kimito reflita sobre o quão boa Aika foi no jogo de dança, ela percebe que suas colegas preferem aproveitar os bichos de pelúcia. Ela tenta encorajar Aika, mas as gêmeas pedem a Kimito para ensiná-las a usar as máquinas de garra. Aika decide ir comprar suco, e Kimito mostra a elas como usar as máquinas. Depois todas as meninas querem aprender, e quando voltam para a área de dança, Aika não está lá. Elas perguntam a Kimito sobre uma máquina de dança, e ele explica que é um jogo onde devem seguir os movimentos na tela para ganhar pontos. Aika retorna e demonstra como jogar, ganhando a atenção e admiração da turma. Após a dança, Aika fica envergonhada com a atenção, mas todas as meninas pedem para ela ensiná-las a jogar, realizando seu desejo de ser popular. Enquanto isso, Karen desfruta de acariciar um cachorrinho e expressa sua felicidade com a adorável presença dele. É hora de pedir bebidas, e Aika impressiona todos ao pedir um café com um dos nomes mais complicados. Reiko a observa com uma mistura de alegria por ela finalmente conseguir o que queria, mas também com um toque de ciúmes. Assim que todos têm seus cafés, algumas das meninas se perguntam para que serve o pequeno buraco na tampa. Elas chegam à conclusão de que é por onde se bebe, então Aika decide demonstrar. No entanto, como o café está muito quente, ela queima a língua. Embora preocupe um pouco suas companheiras, ela as tranquiliza dizendo que está bem. Enquanto isso, Karen continua a perseguir o cachorrinho, e Kimito pergunta se estão usando os celulares que receberam, levando seus colegas a pedir o número de Aika para que possam trocar mensagens. Enquanto isso, Hakuya guarda o bichinho de pelúcia de Kimito em uma espécie de bolsa. Mais tarde, a turma vai às compras, e Aika explica para as outras meninas que calças rasgadas fazem parte da moda atual, e não estão realmente danificadas. Kimito, ao notar que sua amiga está estabelecendo um bom relacionamento com os outros, fica aliviado.
No caminho, ele encontra Karen, que está examinando um conjunto de roupas de que gosta. Apesar de sua atitude aparentemente indiferente em relação à moda, Karen tenta dobrar as roupas de forma desajeitada quando percebe que Kimito a está observando. Ele sugere que o gerente da loja cuidará disso, o que surpreende Karen quando percebe que está sendo observada. Kimito a encoraja a experimentar a roupa se realmente gostar, e ela, em um acesso de timidez, puxa sua katana e o ameaça. Kimito a lembra que já a derrotou uma vez, o que a assusta um pouco. Ele então sugere que ela experimente a roupa, e após algum mal-entendido, Karen concorda. Ao vê-la na roupa, Kimito a elogia, dizendo que ela está linda e se apaixona pelas pernas dela por causa de seu fetiche. Apesar da falta de confiança inicial de Karen, Kimito a corrige e pede para que, de agora em diante, deixe-o vê-la quando se vestir assim, o que deixa Karen envergonhada, que o acerta e foge de vergonha. Durante a noite, Aika, que recebeu uma mensagem no seu telefone, compartilha um quarto com Reiko. Embora as duas não se deem bem, discutem sobre serem um incômodo uma para a outra ao compartilhar o quarto. Embora Reiko afirme que odeia Aika, na verdade gostaria de ser boa amiga. Depois, Aika pede a Reiko para ler uma mensagem que ela quer enviar para o resto da turma, explicando por que tem estado distante até agora. Ela quer que Reiko a corrija, pois valoriza sua opinião como a garota mais popular da classe. Reiko concorda e, após ler a mensagem longa e pesada, sugere algumas correções. Finalmente, a mensagem expressa que, devido à sua natureza franca e problemas passados com amigos, Aika preferiu se manter reservada para não chatear ou incomodar ninguém. Agora, no entanto, ela deseja ser amiga de todos e agradece a Reiko por ajudá-la a se integrar com o resto da turma. No dia seguinte, como de costume, Kuju acorda Kimito. Naquele momento, ele se pergunta se ela realmente o odeia tanto quanto finge, mesmo fazendo o dever de casa. Mais tarde, no café da manhã, as meninas convidam Aika para almoçar com elas. Tanto Kimito quanto Reiko estão felizes em ver que as coisas estão indo bem para ela. Depois, Aika e Kimito se encontram nos elevadores, onde ele a parabeniza por se integrar com os outros. Aika agradece a ele por sua ajuda, reconhecendo que sem ele, ela não teria conseguido nada. Kimito menciona que com isso, o clube dos plebeus chega ao fim, já que seu objetivo era tornar Aika popular, e agora que ele conseguiu, o clube não é mais necessário. Essas palavras entristecem Aika, e nesse momento, os elevadores chegam, separando cada um para seus respectivos andares. No entanto, Aika fica um pouco deprimida. Mais tarde, Kimito se encontra em um dos banhos quentes, e nesse momento, a garota reaparece. Ambos se sentem envergonhados, pois estão sem roupas, apenas cobertos por uma toalha. Kimito fica surpreso porque as meninas foram aos banhos termais no dia anterior. A garota explica a ele que decidiu voltar hoje, e nesse momento suas companheiras entram. Para evitar mal-entendidos se o virem, Kimito decide mergulhar na água, mas por estar fazendo isso tão rápido, ele precisa sair rapidamente para respirar. A garota o cobre com seu corpo para que suas amigas não o vejam. Enquanto isso, Kimito não consegue parar de admirar as coxas da amiga. As amigas, notando que ela está corada, perguntam se algo está errado. E ela quase revela que é culpa do Kimito, mas ele consegue calá-la cobrindo sua boca. As amigas ficam intrigadas com a aparência da mão de Aika, mas no final decidem que talvez tenha sido por causa do vapor e que tiveram uma ilusão de ótica. Em seguida, elas perguntam o que está acontecendo com Kimito, já que ela o mencionou, e também comentam que eles sempre foram muito próximos. Elas pedem para ela explicar que tipo de relacionamento eles têm, ao que ela responde que realmente não sabe. Enquanto isso, Kimito, que ainda estava debaixo d'água, começa a ficar sem oxigênio novamente e, inadvertidamente, acaba agarrando a nádega de uma das amigas de Aika. A garota fica envergonhada e pede para ele parar de brincar. Para parar Kimito, ela dá uma cotovelada no rosto dele, fazendo-o desmaiar debaixo d'água. Depois que as garotas se afastam, Aika percebe que seu amigo está inconsciente. Ela o puxa para fora da piscina e realiza ressuscitação cardiopulmonar. Nesse exato momento, duas de suas amigas retornam e os encontram naquela posição, interpretando mal a situação e acreditando que eles estão realmente se beijando. Quando Kimito acorda, Kuju, como de costume, informa-o sobre uma reunião na sala de aula às 10 horas. Enquanto ele caminha pelos corredores, percebe as garotas olhando para ele de forma estranha, e quando ele pergunta a Aika, ela revela a situação que surgiu. Karen, com ciúmes, dá um soco nele e foge. À tarde, Aika explica a situação para as meninas do clube no quarto de Kimito. Eles discutem se devem esclarecer o mal-entendido com o resto da turma. Quando Kimito entra, Aika decide que é melhor esperar um pouco mais. No entanto, ao notar a satisfação de Reiko com a situação, eles começam a discutir acaloradamente, expressando seu suposto ódio um pelo outro. Na manhã seguinte, uma reunião das empregadas é realizada antes do início das aulas. Na saída, Kuju, durante o exercício de uma das alunas, pega a toalha que ela deixa cair no chão. É revelado que, apesar de seu status privilegiado, Kuju pertence a uma família de alto status e seu papel como empregada é incomum para alguém de sua posição.
Depois de evitar algumas perguntas do aluno, ela sai e vai para o quarto de Kimito. Encontrando-o adormecido, ela se inclina e o beija na boca. Alguns segundos depois, Kimito acorda e recebe o comentário diário de Kuju. Algumas horas depois, Aika e Kimito estão conversando sobre a crença de que plebeus podem prever o futuro. Aika mostra a ele um aplicativo no seu telefone que faz previsões e faz uma referência a Sailor Moon. Depois de fazer uma previsão, Aika afirma que o aplicativo acertou tudo. Kimito brinca dizendo que pode adivinhar sua cor da sorte e a faz vestir verde, até coloca uma máscara e ramos de feijão em suas mãos, indicando que dançar trará boa sorte seguindo um costume dos plebeus. Nesse momento, Hakuya, Karen e Reiko entram, surpresas ao ver a dança peculiar de Aika. Após discutirem sobre o aplicativo, cada uma pede a Kimito para olhar seus futuros. O aplicativo prevê que Reiko terá sucesso em trabalhos administrativos. Hakuya será uma estudiosa e artista, e Karen, inicialmente cética, decide experimentar. O aplicativo sugere que Karen é séria e distante, mas muito passiva no amor, e seu carisma é sua qualidade destacada. Karen tenta negar, mas suas companheiras concordam que o aplicativo acertou. Após mais algumas previsões, Karen encontra um aplicativo de teste de compatibilidade, e todas as garotas querem experimentá-lo com Kimito. Aika é a primeira e obtém 80% de compatibilidade, ficando muito feliz. Então é a vez de Reiko, que consegue 90%, provocando um pouco Aika. Hakuya consegue 50%, mas decide não dar muita importância. Quando é a vez de Karen, ela consegue 0%, o que a deixa furiosa e ameaça Kimito com sua katana. Depois de corrigir um erro, a pontuação é de 100%, e o aplicativo sugere que Karen atacará de forma mais agressiva a partir de amanhã. Embora inicialmente envergonhada, Karen aceita que o aplicativo nem sempre pode ser confiável. A discussão entre Reiko e Aika recomeça, e Karen intervém, apontando que competir por sorte é triste. As três garotas acabam discutindo, e Kimito, vendo Hakuya com fome, pede a ela para preparar um bolo de batata e os dois saem. No dia seguinte, Kimito acorda com sua empregada ao seu lado, repetindo a mesma rotina diária. Ele pondera se está preso em um ciclo constante. Quando questionada sobre por que o observa dormir, a empregada permanece em silêncio e simplesmente diz que não há regra que a obrigue a responder, e que sua presença faz parte de suas obrigações como empregada. Após mais alguma discussão, Kimito sugere que ela não precisa acordá-lo, já que seu telefone tem uma função de alarme. Ela oferece a ele várias opções, como quebrar o telefone, acordá-lo patinando sobre ele ou continuar com a rotina atual. Depois, Kimito se esconde em um corredor enquanto assiste a vídeos no seu telefone e encontra Karen. A garota corada lembra das instruções no aplicativo e surpreende Kimito com um ataque com sua katana para demonstrar suas habilidades. Percebendo que conseguiu cortar a jaqueta na área do braço, ela se oferece para costurá-la e o leva para seu quarto. Enquanto assiste, Kimito nota a simplicidade do quarto de Karen, que explica que aqueles que seguem o caminho da espada não precisam de ornamentos supérfluos, pois a simplicidade é uma força. Ela então oferece-lhe chá e busca suas ferramentas de costura. Durante esse tempo, Kimito nota algumas decorações adoráveis de coelhos e Karen comenta que sente o olhar dele, o que a deixa desconfortável. Karen pede para ele se virar enquanto ela se despe, e quando ele pede para ela fazer isso de novo, ela está vestida com as roupas que compraram juntos dias antes. Enquanto costura a manga, Kimito elogia a habilidade de Karen e diz que ela seria uma esposa incrível, o que a deixa profundamente envergonhada. Mais tarde, ela percebe que também cortou a camisa dele e pede para ele tirá-la para consertar, mas Kimito se recusa a ficar seminu. Embora Karen se sinta desconfortável em tirar, ela observa as diferenças entre os corpos masculinos e femininos, não notando nada especial, e não entendendo como Kimito poderia ser forte o suficiente para derrotá-la. Ela começa a subestimar a si mesma, mas Kimito a elogia por seus esforços e diz que ela o emocionou, pois desenvolveu algo incrível com tanto esforço, considerando-o bonito. Essas palavras afetam profundamente Karen, fazendo-a corar. Depois disso, Reiko, Hakuya e Aika entram na sala e a encontram vazia, o que é estranho para elas, pois tinham ouvido que ambos estavam lá. Acontece que Kimito e Karen tinham se escondido dentro do guarda-roupa. Kimito não entende por que estão se escondendo até notar o traseiro de Karen, o que a faz corar e perder o equilíbrio, caindo sobre os seios. Finalmente, a porta do guarda-roupa desaba, interpretando mal a situação para suas três amigas. Quando Aika pega o telefone e vê dois homens fazendo poses de artes marciais, Kimito improvisa dizendo que é um método de clarividência e que está lendo a sorte de Karen. Então Aika o coloca em uma chave de cabeça. À noite, Hakuya contempla sua refeição e se lembra de que o aplicativo de compatibilidade não foi muito favorável para Kimito, o que a deixa um pouco deprimida. Nesse momento, sua empregada entra e pergunta por que ela não comeu, notando que ela desenhou o rosto de Kimito no prato. Percebendo que ela também tem um bichinho de pelúcia dele, ela começa a pensar que Hakuya pode ter se apaixonado.
A empregada então vai falar com as outras empregadas, que ficam animadas ao saber que a menina está apaixonada e elaboram um plano para aproximar Kimito de Hakuá. No dia seguinte, no quarto de Kimito, ele se encontra com as meninas para falar sobre cafés de empregadas e explica que são cafés onde as garçonetes desempenham o papel de empregadas. Aika lembra que ele havia mencionado para ela que os plebeus não têm empregadas, embora apareçam em alguns mangás. Kimito esclarece que as empregadas e mangás são personagens fictícios, e que na vida real das pessoas comuns não existem empregadas como as que trabalham nesses lugares. Isso confunde a Aika, e Kimito explica que empregadas e cafés de empregadas são mais uma fantasia ou desejo dos plebeus. Ele lhes diz que, ao chegar na academia e descobrir a existência de cafés de empregadas, ficou animado com a ideia. Depois de compartilhar seu interesse por empregadas, Taiko decide reservar uma sessão no café. Quando Kimito chega ao local, encontra seus amigos vestidos com uniformes de empregada e agindo como contadores de histórias. Taiko o chama de mestre, pede para ele se sentar e pergunta o que ele deseja. Aika, vendo o quão determinada Taiko está, fica um pouco nervosa e comenta que é tudo um pouco estranho. Kimito a assegura que é apenas uma atuação e pergunta ao resto das garotas se acham algo estranho, ao que elas respondem negativamente. Então, perguntando a Kimito o que devem fazer a seguir, ele explica que as empregadas para plebeus devem ouvir os pedidos dos clientes e servi-los com amor. Embora as garotas não entendam muito bem, Kimito encena algumas poses do que as empregadas geralmente fazem, mas elas o acham ridículo e decidem se afastar. Enquanto isso, da porta, as verdadeiras empregadas encarregadas de Hakuá os observam, descobrindo o interesse de Kimito nas empregadas. Motivadas por essa informação, elas fazem um plano. De volta à cafeteria, Kimito pede uma omelete e as garotas continuam com sua performance, desta vez tentando servi-lo com amor, embora estejam envergonhadas com isso. Hakuá, um fardo de entretenimento, joga pedra, papel, tesoura com Kimito. Depois disso, Taiko pergunta o que devem fazer a seguir e ele menciona que eles também cantam e dançam. Taiko, entusiasmada com o canto, se prepara para apresentar a Ave Maria. No entanto, sua performance é tão terrível que faz o prédio tremer e quebra o vidro da cafeteria. Em resposta à crítica de Aika sobre seu desempenho ruim, elas começam a discutir enquanto Karen cuida de Hakuá. As verdadeiras empregadas chegam para limpar a bagunça, e Kimito aponta para elas prestarem atenção, pois seu comportamento difere significativamente do das empregadas nos cafés. Ela explica que, ao contrário das empregadas tradicionais, as empregadas na cafeteria não cuidam de tarefas como limpar, vestir ou acordar as pessoas de manhã. Eles simplesmente oferecem um serviço especial quando se trata de servir comida. As meninas ficam um pouco surpresas, pois não veem razão para chamar isso de empregada. Algum tempo depois, enquanto Kimito está descansando em um banco no jardim, ele encontra a empregada de Hakuá e agradece por resolver o desastre anterior. Ele expressa sua admiração pelas empregadas reais, ao que ela propõe ir vê-las em ação. Encantado, Kimito aceita. Uma vez no laboratório de Hakuá, ele observa a menina trabalhar e quando ela entra em seu transe criativo, as empregadas entram para tomar notas e arrumar a sala. Notando a presença de Kimito, as mulheres se apressam para vestir Hakuá. Depois disso, ele elogia o impressionante trabalho da menina. A empregada os leva para outra sala, que acaba sendo uma enorme caixa de areia projetada para Hakuá limpar a mente. Eles começam a brincar juntos, e depois de um tempo percebem que as empregadas continuam observando-os, justificando isso como seu tempo livre. Eles continuam a passar tempo juntos e, apesar dos olhares constantes das mulheres, conseguem construir uma pequena casa de areia. Quando chega a hora do almoço, ele decide ir a uma cafeteria do pessoal. Kimito percebe que, mesmo depois de algum tempo, as empregadas o cercam e o observam constantemente. Elas justificam sua presença dizendo que também vão comer. Eles parecem estar tentando fazer um encontro entre Hakuá e Kimito funcionar, e com desculpas como compartilhar prato, colher e copo devido a acidentes que quebram ou sujam tudo, Kimito cede e segue a situação que ele propõe. A empregada até comenta que eles parecem um casal bebendo assim, fazendo Kimito notar a ternura de Hakuá, algo que ele não tinha percebido antes, pois estava acostumado a menosprezá-la. Nesse momento, Kujo entra e as empregadas assustadas ficam em posição de sentido diante dela. Kujo relata que recebeu um pedido urgente de uma empresa, e não encontrando ninguém no laboratório, a consulta veio para ela. As outras empregadas correm para voltar ao trabalho, e Kimito oferece a Hakuá para sair do lugar, estendendo a mão. No entanto, ela envergonhada sai rapidamente. Mais tarde, Kimito pede desculpas por ter ficado tanto tempo, a ponto de irritar Kyuju. A empregada o assegura de que não há problema, e pergunta se ele agora tem uma melhor compreensão do seu trabalho. No entanto, como a noite foi uma tentativa contínua de marcar um encontro com Hakuá, Kimito admite honestamente que não tem certeza de como funciona o trabalho de uma empregada. No entanto, ele aponta que graças a esse tempo, ele conseguiu descobrir outras facetas da personalidade de Hakuá. Esse comentário anima a empregada, e naquela noite, junto com os outros, eles celebram o suposto sucesso do encontro.
É revelado que Kyuju foi quem escolheu Kimito como candidato e que havia outro garoto, mas ela falou sobre isso. Todos expressam sua gratidão a Kyuju por ter trazido o garoto certo. No dia seguinte, Kimito chama Aika para ir sozinha ao seu quarto, causando algum constrangimento na garota, que pensa que pode ter conotações românticas. Uma vez no quarto, Kimito a convida para sentar na cama e lhe entrega um presente. Ao abri-lo, ela descobre que é um terno amarelo, que Kimito garante ser muito popular entre os plebeus e será sua arma secreta para se tornar a garota mais popular da escola. Aproveitando um momento, Aika faz uma pergunta que estava em sua mente, o significado de Gets. Kimito responde que é uma saudação entre amigos comum entre plebeus. Embora Aika fique desconfiada, dado o histórico de pegadinhas e enganos de Kimito, ele tenta convencê-la mostrando um vídeo de Dandy Sakano, um homem muito popular que usa o mesmo terno amarelo e faz o gesto Gets. Ele mostra a ela inúmeras pesquisas na internet e fãs imitando o gesto para provar que é real. Finalmente, Aika fica convencida e após praticar o gesto de maneira cômica, Kimito está pronto para lhe contar que foi tudo uma brincadeira desde o início. Mas, antes que ele possa receber o soco prometido, Aika sai correndo para espalhar o gesto por toda a academia. Enquanto Kimito corre atrás de Aika ao abrir a porta, ele esbarra em Kyuju, acabando debaixo da saia dela e olhando para suas coxas. Após uma breve conversa onde a empregada, ao ver Aika, pensa que Kimito estava envolvido em atividades pervertidas com cosplay, e ele explica que não é o caso, Aika encontra Lika no corredor, que a olha estranhamente devido à roupa que está vestindo. Depois de explicar que a roupa é usada pelo comediante Dandy Sakano, um homem muito famoso entre os plebeus e o inventor do Gets, Lika fica com ciúmes porque Kimito deu um presente a Aika, ao que Aika sugere que ela também poderia usar um. As duas continuam conversando enquanto Lika pensava que o Gets era uma invenção de Aika. Ela explica que não, é algo usado por mais de 780 mil pessoas em todo o mundo, surpreendendo Lika. Depois de ouvir isso, Lika também quer tentar e começar a praticar o gesto. Assim que conseguem fazer perfeitamente, consideram a ideia de ensiná-lo para o resto das meninas. Enquanto isso, Kimito está procurando Aika pela academia, e quando chega à sala de aula, descobre que chegou tarde demais. Todas as meninas estão vestidas com fantasias amarelas e fazendo o gesto Gets. Mais tarde, de volta ao quarto de Kimito, Lika do corredor ouve através da porta uma conversa entre Kimito e um amigo ao telefone. Durante a ligação, Kimito menciona que está ficando cansado da academia por causa da falta de homens e das dificuldades em se relacionar com as garotas. Ao ouvir isso, Lika se sente bastante mal e se encontra com o resto do grupo para compartilhar a situação. Juntas, elas decidem elaborar um plano para impedir Kimito de deixar a academia. Aika sugere a ideia de se tornarem meninos para atrair a atenção de Kimito e evitar que ela vá embora suas colegas não compreendam totalmente a proposta. No entanto, Aika conclui que elas devem adotar um comportamento masculino, tomando Kimito como referência, já que ele é a única figura masculina que conhecem. Elas copiam o hábito de Kimito de olhar constantemente para coxas e provocar, e lembram-se de sua predileção por músculos. Elas pedem a uma empregada para trazer um traje de músculos, mas como há apenas um, devem decidir por pedra, papel, tesoura quem o usará. Aika vence o sorteio. Quando experimentam o traje, todos concordam que não combina com ele, então decidem ajustá-lo para combinar com o estilo de Kimito. Eles adicionam elementos que o farão parecer mais masculino, como um rabo de cavalo de samurai simbolizando virilidade, uma gravata borboleta e, finalmente, um terno. Eles também consideram a necessidade de um aroma mais masculino, e após refletirem sobre aromas masculinos, decidem usar tempero de yakiniku para adicionar um toque de aroma de carne. Quando estavam todos prontos, foram para o quarto de Kimito. Ao vê-los, Kimito achou que pareciam ridículos e perguntou por que cheiravam a tempero de carne, notando um comportamento estranho deles. Eles explicaram que ouviram que ele estava considerando deixar a academia por causa da falta de colegas do sexo masculino, então fizeram essa apresentação para convencê-lo a ficar. Kimito assegurou-lhes que não precisavam se preocupar e informou que ele permaneceria na escola. Após alguns dias, Kimito se encontrou à tarde na entrada da escola, cumprimentando várias alunas. Ao chegar na sala de aula, ele esbarra em Reiko, que estava repondo o giz para garantir que os professores estivessem confortáveis ao ensinar. Quando perguntado por que ele foi à sala de aula naquele momento, Kimito menciona que esqueceu seu estojo, o que surpreende a garota, já que ele normalmente não é tão distraído. Enquanto assistem ao pôr do sol pela janela com a luz se apagando, Kimito nota a beleza de sua amiga. Eles conversam sobre como o céu é percebido de forma diferente na cidade. Mais tarde, Reiko sugere um encontro disfarçado, fingindo ajudá-la a melhorar sua aula de arranjo de flores. Ela também pede para ele chamá-la pelo primeiro nome em vez do sobrenome a partir de agora. No dia seguinte, os membros do clube se encontram para decidir sobre uma atividade a fazer. Reiko lembra Kimito de não esquecer o que foi discutido anteriormente.
Essa menção desperta a curiosidade de Aika, mas Reiko diz que é um segredo, aumentando o desejo de Aika de descobrir o que estão planejando. Karen também entra na conversa, aparentemente desinteressada, mas na realidade ela também está ansiosa para saber o segredo, embora sua amiga insista que não pode revelar nada. Nesse momento, algumas empregadas entram na sala procurando por Reiko e pedem que ela vá ao escritório da diretora. Kimito é informado de que também estão procurando por ele, o que deixa o grupo intrigado. Os parentes das meninas, Masaomi e Houko, chegaram à academia. Masaomi demonstra sua raiva por não poder permitir que um garoto entre na academia feminina pela segurança de sua irmã. A diretora explica que Kimito foi cuidadosamente selecionado para evitar problemas. Masaomi fala com sua irmã, sugerindo uma obsessão óbvia. Ela então age agressivamente em relação a Kimito, não querendo que ele se aproxime de sua irmã. Reiko, irritada com o comportamento dele, exige um pedido de desculpas de Kimito ou ameaça parar de falar com ele. Kuju intervém para explicar que Kimito não representa ameaça para as meninas por causa de seu interesse sexual nos músculos dos homens, mas isso não tranquiliza Masaomi, que o considera um pervertido. Após uma breve discussão, a mãe de Reiko aborda a situação gravemente. É revelado que as discussões sobre seu casamento arranjado terminaram e ela deve deixar a academia para se juntar ao marido em alguns dias, pois se casará com o filho de uma família importante. Isso entristece profundamente Reiko, que olha para Kimito com choque e desorientação. Mais tarde, Kimito compartilha a notícia com suas amigas, e Aika explica que a academia foi criada para treinar as filhas de famílias importantes para que os filhos de outras famílias renomadas possam procurar esposas. Kimito pergunta se elas estão realmente felizes com esse arranjo, mas as meninas abaixam a cabeça em resposta. Ele, portanto, propõe romper o arranjo de casamento de Reiko, pois claramente não a faz feliz. Algum tempo depois, no pátio da academia, Kimito e seus amigos encontram Masaomi novamente, que lhes pede para pegarem rapidamente seus telefones para dar-lhes seu endereço de e-mail, indicando que quer falar com eles sobre algo importante. No entanto, a mãe de Masaomi aparece naquele momento, forçando-o a obedecer e sair com ela antes que possam compartilhar seus e-mails. Mais tarde, os membros do clube, sem Reiko para decidir sobre a atividade, percebem que não conseguem pensar em nada. As horas passam. O grupo nota o vazio sem a amiga, e apesar de suas tentativas de negar, até Aika fica preocupada e decide ligar para Reiko, sentindo que não pode simplesmente sair do clube. Eles descobrem que o telefone de Reiko só funciona na escola, mas Hakuya desativa o limitador dos celulares, transformando-os em telefones normais. Naquela noite, Aika liga para Reiko e expressa sua insatisfação com a situação, considerando injusto desconsiderar seus sentimentos. Reiko explica que é sua obrigação e que deve cumprir o que sua mãe diz. Durante a conversa, ela menciona que, apesar das discussões anteriores, agora sente que estão distantes e sente falta deles. Ela sugere que talvez visite a academia de vez em quando para dizer olá. Aika, irritada, lembra de que se ela sair, ficará sozinha na aula de ginástica e em futuras excursões sem uma companheira. Ela expressa seu desacordo com o arranjo e, ao ouvir isso, Reiko confessa que na verdade não quer deixar a academia e que quer estar com todos os seus amigos. No entanto, ela não sabe o que fazer e Aika assegura que encontrarão uma maneira de resolver esse problema. No dia seguinte, Aika informa Kimito que falou com Reiko, que revela que não quer deixar a academia e não quer se afastar das pessoas que ama. Ambos concordam com a necessidade de fazer algo para evitar o casamento. Karen e Hakuya entram na sala, compartilhando a ideia de abordar o problema diretamente, pois perceberam que Masaomi também não estava de acordo com a situação, e estava procurando uma solução conversando com eles. Hakuya recebe o e-mail com a mensagem e, após verificá-lo, o grupo começa a fazer um plano. Eles decidem sair furtivamente da academia durante a noite, e embora sejam descobertos por Kyoju. Kyoju, ao saber de suas intenções sem que lhe digam, escolhe ignorar perguntando se isso é uma atividade do clube dos plebeus. Ao confirmar isso, Kyoju permite que eles saiam, pois não está envolvido no assunto. Uma vez fora da escola, eles entram em um veículo preto e elegante dirigido por dois homens musculosos, onde Masaomi os aguarda. Com um estalar de dedos, eles partem para resgatar o amigo. A caminho da mansão de Reiko, Kimito pergunta a Masaomi por que ele está ajudando-os. Masaomi explica que, embora não possa se opor ao noivado de sua irmã como membro da família Arasugawa, ele pode ajudá-los a tomar a decisão, já que o destino de Reiko está em suas mãos. Chegando em uma colina perto da mansão e observando a segurança esmagadora e os guardas com escudos, Masaomi sugere que talvez alguém tenha informado sua mãe sobre suas intenções, levando a um reforço da segurança. Aika examina a cena com binóculos e percebe que os guardas estão carregando espadas de madeira. Com essa observação, Karen decide assumir o papel de lutadora, ansiosa para testar a força dos oponentes. Karen avança contra os guardas com um golpe poderoso que levanta poeira no ar.
Ela então emprega uma nova técnica para criar um buraco considerável na parede, permitindo que Kimito e seus amigos entrem. No entanto, ao vê-los cercados, Karen os incentiva a seguir em frente enquanto ela enfrenta os guardas. Ela usa sua técnica de redemoinho para despir todos os guardas, deixando-os nus. Kimito e seu grupo avançam, mas seu caminho é bloqueado por Takemiya, que inicia uma conversa com Masaomi antes de entrar em combate corpo a corpo. Aproveitando a distração, Kimito, Hakuya e Aika infiltram-se na mansão. Nos corredores, eles encontram drones, e agora é a Aika quem se encarrega de enfrentá-los. Ela usa um vaso, lançando seus pedaços como projéteis para derrubar os drones. Após essa confrontação, eles se deparam com portas de segurança que começam a se fechar, mas Hakuya decide ir para a sala de controle. Embora ela quase caia no caminho, Kimito consegue segurá-la e continua a avançar. A última porta parece fechar antes de eles chegarem, mas os homens musculosos que os acompanharam no veículo aparecem para segurá-la, permitindo que Hakuya passe. Depois de inserir códigos, eles conseguem abrir as portas novamente. Finalmente, eles chegam a uma sala onde um robô gigante bloqueia a passagem. Antes que o robô os esmague com seu tamanho enorme, Karen faz uma entrada surpreendente vestindo uma roupa de samurai com orelhas de gatinho. Com um ataque tão poderoso que até faz todas as roupas do robô desaparecerem, eles conseguem derrotá-lo. Enquanto Takemiya e Masaomi continuam sua luta, Hakuya hackeia os drones anteriores e cria sapatos voadores para Kimito. Com surpreendente rapidez, Kimito chega à sala onde estavam prestes a arranjar o casamento. Todos na sala ficam surpresos com sua chegada, e a mãe da garota educadamente pede que ele saia, pois estão ocupados com um assunto importante. No entanto, Kimito responde indicando seu desacordo com o casamento. A mãe de Reiko afirma que é a vontade de sua filha, mas Kimito aponta que ela está apenas seguindo as regras da família. A mulher diz a ele que um plebeu como ele não entenderia a importância de tais arranjos. Em resposta, Kimito aponta que, apesar de viverem em mundos diferentes e às vezes não se entenderem, eles conseguiram ser amigos, provando que ele é importante para todos no clube dos plebeus. Aika intervém, sugerindo que Reiko deve seguir seu coração, lembrando-a de que não podem forçá-la a fazer algo que não quer, pois ela é uma amiga preciosa. Apesar do apelo unânime, a mãe de Reiko mantém-se firme, indicando que é hora de eles partirem. Finalmente, Reiko toma uma decisão e anuncia que vai sair de casa. Sua mãe explica as consequências. Ela perderá o direito de frequentar a academia e se tornará uma garota comum sem a capacidade de estar naquela escola exclusiva. Kimito a assegura de que não há problema e que ela poderá viver com ele, libertando-a dessas restrições. Ele oferece a ela uma vida diferente, mas mais livre e melhor. Agradecendo à mãe, Reiko escolhe ficar ao lado de Kimito. O pai dela apoia a decisão. Quanto aos pais do futuro marido, eles decidem esquecer o incidente e agir como se nada tivesse acontecido, já que o filho decidiu voltar para a escola após saber das inclinações de Reiko. Depois de sair, a mãe de Reiko ri e assegura à filha que ela poderá se casar com quem quiser, enchendo-a de alegria. Ela então pede a Kimito que cuide de sua filha para sempre, embora ele não entenda completamente o significado de suas palavras. Quando sua mãe pergunta se eles vão se casar após seu discurso, Kimito percebe que soou como uma declaração. Isso leva a uma pequena conversa durante a qual suas amigas ciumentas tentam intervir, já que todas ainda querem ter um caso com Kimito. Masaomi tenta acertá-lo para mantê-lo longe de sua irmã, que se aprofunda na leitura de um livro sobre planejamento de casamento. De volta à academia, Kimito pede desculpas a Reiko por confundi-la com suas palavras, ao que ela responde que não é importante e reitera que ele deve começar a chamá-la pelo primeiro nome em vez do sobrenome. Quando o resto de suas amigas entra, elas começam a discutir sobre qual delas ficará com Kimito. Enquanto Aika e Reiko brigam, Karen observa Hakuya, que está se despindo e rabiscando na parede. No final da tarde, Kimito se encontra no escritório da diretora com Kyuju. Eles discutem a brincadeira que ele fez, que levou toda a academia a ficar obcecada com a mania dos guides. Mais tarde, as garotas se despedem, fazendo o gesto famoso característico da brincadeira. E assim o anime termina. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!